Mais um programa com padrão princesa de qualidade. Padrão princesa de qualidade. Princesa M 930. Princesa. 5, 4, 3, 2. Novas, boas novas, novas, boas novas, novas, boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas, boas novas, novas, boas novas, novas, boas novas, boas novas, boas novas. Meu cordial bom dia aos que nos acompanham nesse domingo, 11 de outubro de 2020, Dia da Criança. E hoje o nosso programa é especial e dedicado a todas elas. Então, papais e mamães que nos ouvem, tragam as crianças para junto de vocês e fiquem conosco durante o programa. Também trazemos aqui os nossos sinceros parabéns a todos que completaram um ano mais de vida nesta semana, pedindo a Deus que derrame bênçãos sem medida sobre suas vidas. Nós temos o Vitor Carklin, filho do irmão Guilherme, a Camila Duarte, o Bernardo Lima, e a todos desejamos as ricas bênçãos do Senhor. E também desejamos a todos que nos ouvem que a mensagem apresentada através deste programa seja para todos quantos aqui estão assistindo também pelo Facebook, uma mensagem de esperança e de salvação. No Salmo de número 8, nós ouvimos e vemos o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Como falamos, é um dia especial, um dia da criança, e nós queremos mandar aqui o nosso grande abraço às crianças da nossa cidade, às crianças do nosso Brasil, para que elas também se sintam abençoadas neste dia. E por isso que nós vamos começar, ouvindo uma criança, um primeiro louvor a Deus. Muito obrigado, Jesus, com Vaninha. Que bom podermos começar ouvindo uma criança, agradecer a Jesus, agradecer pela vida. E hoje é dia de gratidão a Deus. Ele é que é o dono da vida, Ele é que nos dá vida. Deus é quem nos dá filhos, e nós, pais, temos uma grande tarefa, a tarefa de ensiná-los nos caminhos de Deus.
Aliás, quando nós olhamos a palavra de Deus, ali há muitos ensinamentos e muitas instruções a respeito da criação de filhos. Salomão mesmo, ele diz em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o nosso sincero desejo a você, pai, a você, mãe, a você que tem filhos, né, que você tem crianças na sua casa. Muitas vezes são os avós que cuidam das crianças. Observem a palavra de Deus, observem o que ela nos ensina, aquilo que ela nos estimula a fazer em relação às crianças. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida das crianças e por esse lindo dia que o Senhor nos dá. Querido Deus e eterno Pai, uma vez mais nós chegamos na Tua presença neste dia, temos gratidão nos nossos corações, ó Deus, porque hoje estamos celebrando o Dia das Crianças e a Tua palavra nos mostra o quanto Tu amas crianças e nós também as amamos, ó Deus, porque Tu nos ensina a amar a todos, ó Deus. Por isso, Pai querido, nós rogamos a Tua bênção em especial neste dia sobre a vida das crianças, mas também em especial sobre a vida das famílias, dos pais, das mães, para que em nome do Senhor Jesus elas possam ver, ó Deus, a responsabilidade que Tu tens atribuído a nós pais de ensinarmos filhos, de encaminharmos os filhos nos Teus caminhos, ó Deus, para que à medida que cresçam eles possam ir firmando a sua vida e a sua fé em Cristo Jesus, ó Deus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos essa bênção especial sobre as crianças da cidade de Beltrão, desta região tão vasta, do grande Paraná, onde houverem, ó Deus, pessoas ouvindo esta palavra, ó Deus, que recebam esta bênção, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, ainda que livre, Senhor Deus, as nossas crianças do mal, ó Deus, que está, ó Deus, no dia a dia presente no seio das comunidades, ó Deus, para que elas possam ser protegidas por Ti, Senhor Deus, em todo o tempo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, ó Deus, também para que Tu possas continuar cuidando da vida das famílias, ó Deus, e neste tempo em especial, ó Deus, abrevia essa luta, ó Deus, que temos vivido como, ó Deus, cidades, países, ó Deus, o mundo todo vivendo essa pandemia ainda, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, essa bênção, ó Deus, de cura, ó Deus, de descoberta, Senhor Deus, daquilo que precisamos para que vejamos amenizado o sofrimento de tantas pessoas, ó Deus. Obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos pelo dia de hoje, este dia em especial, ó Deus, uma bênção para a vida das crianças. É o que pedimos com gratidão, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos continuar fazendo este programa, pensando que é um programa que já é levado ao ar por mais de 15 anos, todos os domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Princesa, AM 930 kHz, e também você pode acompanhá-lo pelo site www.celesc.com.br, mas também ao vivo, né, pelo Facebook, onde você pode compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, e também pelo canal de YouTube Igreja Batista Central FB. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você continue nos acompanhando. Na palavra de Deus, em Mateus 21, no verso 16, está lá: e perguntaram a Jesus: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Nós queremos continuar nesta manhã, agora ouvindo Perfeito Louvor com o grupo Prisminha, né? Você nos acompanhe e ouça com atenção.
Amém. Podermos ouvir as crianças louvando a Deus é maravilhoso. E nós sabemos, como já falamos, hoje é o Dia das Crianças. É uma data especial quando devemos, como pais, pensar em nossas crianças, porque elas têm um lugar especial de destaque no reino de Deus. Eu imagino que poucas crianças atualmente têm acesso a programas de rádio como esse que fazemos. Porém, eu quero dizer algumas coisas a vocês, papais, que têm filhos pequenos. Como papais, nós sabemos que crianças confiam em seus pais de olhos fechados. Uma criança se atira para os braços do pai, sabendo que ele a segurará. Uma criança confia nos pais, crendo que eles jamais a decepcionariam. Mesmo diante de problemas, das dificuldades, ela sabe que seus pais estão no controle de tudo. Um pai ou uma mãe jamais deixam um filho atravessar a rua sozinho. Eles o pegam pela mão e atravessam com ele. Os pais sabem que não devem dar tudo, por exemplo, de mão beijada para o filho, mas sim ensiná-los os valores da conquista, ensiná-los que vale a pena esperar por algo. Pais sabem que dar doces aos filhos, por exemplo, antes do almoço não é uma boa ideia, porque depois a refeição não será completa para eles. Eles querem ensinar aos filhos a andar de bicicleta, por exemplo, mas sabem também cuidar dos ferimentos dele, porque mesmo que façam tudo para evitar que os filhos caiam, esses ferimentos sempre são inevitáveis. Os pais sabem que o seu filho muitas vezes vai decepcioná-los, vai virar as costas para ele, responder, xingar, mas também sabem que vai doer ter que castigá-los, mas o faz porque os ama. Pais também sabem que a correção é necessária, que isso tornará o filho uma pessoa melhor, talvez não no momento, mas no futuro. Tudo serve para moldar o caráter da criança. Um filho confia nos seus pais, com toda inocência e pureza. Um filho acredita em tudo que eles dizem. Para a criança, os pais são os heróis. Até o dia em que ele cresce e os seus pais deixam de ser seus heróis. Agora ele tem outros heróis. A sua banda preferida, os seus programas, os seus estudos. Aquele que um dia foi criança agora não mais confia nos pais, porque aprendeu a confiar nos amigos. Sim, aqueles amigos que os ensinam que eles não precisam mais respeitar pais, que não precisam mais ouvi-los, e ainda que os pais continuem falando com ele não mais os escuta. Não porque ficou surdo, mas porque não quer. Pensando nestas coisas, quantas crianças crescem assim? Talvez você que nos ouve nesta manhã seja essa criança que cresceu e mudou, que deixou de acreditar, que perdeu a fé, que perdeu a esperança. Há tantas histórias que nós ouvimos ao longo das nossas vidas a respeito de filhos que deixam tudo de lado, que deixam pais, que deixam famílias, simplesmente porque pensam que podem viver do jeito que bem entende, sem respeitar, sem considerar aqueles que os criaram. Talvez você que nos ouve também tenha vivido assim. Por histórias como essa, a Bíblia nos ensina. E neste dia especial eu quero trazer a vocês, queridos ouvintes, uma porção da Palavra de Deus que deve ser observada na vida das famílias. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versos de 13 a 16. E ali diz: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse texto fala especificamente daquilo que Jesus fez quando as crianças foram levadas a ele. E desse texto nós podemos tirar lições para aprender a lidar com as crianças. E assim, quando crescerem, jamais venham a esquecer os ensinos de pais e reproduzam também na vida de seus filhos, de suas famílias, os valores eternos da Palavra de Deus. Aqui temos algumas coisas sobre crianças. Nós podemos ver claramente que há aqueles que trazem as crianças a Jesus. As crianças não vieram, como nós podemos ver no texto. Elas foram trazidas.
Então a lição para nós é que nós devemos ser facilitadores e não obstáculos para que crianças venham a Cristo. Há também aqueles que impedem as crianças de virem a Cristo. E os discípulos de Cristo aqui demonstraram dureza de coração e falta de visão ao tentarem impedir as crianças de chegar a Cristo, mesmo depois de Jesus ter ensinado a eles claramente sobre esse assunto num outro momento. Mas ali, eles tiveram a infeliz ideia de impedir aqueles que chegaram com as crianças. Os discípulos, em vez de ajudar as pessoas a trazer as crianças a Cristo, repreendiam-nos. Eles agiram certamente com preconceito neste momento. Mas também aqueles que abençoam as crianças, e nós podemos ver isso claramente em Jesus, foi isso que ele fez. E Jesus sempre demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que são marginalizados na sociedade. Podemos ver na palavra de Deus, em tantos momentos, aquilo que ele fazia. Jesus dava valor aos leprosos, aqueles que eram relegados, aqueles que estavam à margem da sociedade, lá estava Jesus ao lado deles. Aos enfermos, tantas vezes, manifestando o seu poder de cura, de transformação de vidas. Aos publicanos, aqueles homens que eram desprezados porque serviam ao Império Romano. As prostitutas, quantas vezes Jesus abençoou, quantas vezes Jesus cuidou de vida dessas mulheres. Algumas, em um determinado momento, estavam prontas a serem apedrejadas e ali estava Jesus. Aos gentios, um povo que era desprezado, as crianças que eram levadas a ele. Mas nós podemos pensar que no nosso mundo, infelizmente, de forma clara, tantas crianças estão vivendo à margem da sociedade, em condições subhumanas de vidas. Não poucas andam pelas ruas das grandes cidades, perambulando, mendigando, sem qualquer esperança em seus corações. Quantas vezes nas grandes cidades as crianças estão mexendo, revirando nos lixeiros para tirar ali o seu alimento. Ah, quantas crianças já vivendo sem esperança quanto ao seu futuro. Outras nós vemos nessa vida cedo, infelizmente também sendo iniciadas nas drogas, e ali começa a formação daqueles que no futuro serão perigosos marginais, que aterrorizarão a sociedade com violência, com crueldade na prática de seus delitos. Essa é a vida que nós estamos vendo de tantas crianças. Por isso, queridos ouvintes, eu quero dizer a você, aproveite aquilo que Deus está colocando diante de você, aprenda com a palavra de Deus nesse dia, aquilo que nós vemos através de Marcos no Evangelho, aquilo que ele nos ensina, grandes verdades também para as nossas vidas. Podemos ver nesse texto claramente, em primeiro lugar, um encorajamento para que levemos as crianças a Jesus. Quando a palavra de Deus que foi lida diz, deixai vir a mim as crianças, não as impeçam, porque delas é o reino de Deus, Jesus está dizendo que nós também, como ele, precisamos demonstrar afeição às crianças. Ele diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ele está dizendo no capítulo 9, nos versos 36 do Evangelho de Marcos. Jesus também afirma que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. E quantas vezes nós agimos assim, impedindo, levando a fazer coisas que desagradam a Deus e que muitas vezes também nos entristecem. Jesus diz no Evangelho de Marcos 9:42 que quem fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe fora ser pendurada ao pescoço uma grande pedra e lançado ao mar. Agora, Jesus acolhe as crianças, continua acolhendo as crianças, continua tomando em seus braços, impondo-lhes as mãos e abençoando. Foi isso que ele fez naquele dia quando a ele levaram crianças. E Jesus continua neste tempo também, trazendo bênção para as crianças. Por isso é que nós também devemos trazer os nossos filhos a Cristo. Os braços de Jesus estão sempre abertos para acolher as crianças. A igreja deve estar sempre de portas abertas para receber as crianças. Nós precisamos facilitar as crianças
para que elas cheguem aos pés do Salvador. Deixe-me perguntar a você, querido ouvinte que tem filhos, quantas vezes você tem facilitado seus filhos, levando eles à casa de Deus, levando eles a uma igreja? Quantas vezes você faz isso? Você tem falado do amor de Jesus aos seus filhos na sua casa? Quantas coisas nós negligenciamos e as nossas crianças ficam ao léu tantas vezes. Também nós podemos ver que Jesus reprova a atitude daqueles que estavam impedindo as crianças de virem a Ele. A palavra diz que Ele ficou indignado com os seus discípulos quando estes passaram a repreender aqueles que traziam as crianças. Jesus ficou indignado quando viu que os discípulos afastaram as pessoas em vez de levá-las a eles. Este é o único lugar dos evangelhos onde nós vemos Jesus mostrando a sua indignação aos discípulos, exatamente quando eles demonstram o preconceito com as crianças. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito, tantas vezes nas nossas vidas, nas nossas igrejas. As crianças não apenas podiam e deviam vir a Cristo, mas elas eram exemplo para as demais pessoas que vinham, e elas continuam sendo exemplos para as pessoas. Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui nós vemos claramente o exemplo, o modelo que as crianças são para nós adultos. O Senhor Jesus continua te chamando, continua te convidando para que você também venha a Ele, como uma criança. Mas também neste texto nós vemos uma revelação maravilhosa do Senhor Jesus acerca das crianças. E Ele é enfático quando afirma: porque dos tais é o reino de Deus. Com isso, Jesus não quis dizer que as crianças são inocentes. O pecado original atingiu toda a raça humana. As crianças nascem em pecado e têm o seu coração inclinado para o mal, infelizmente. Mas Jesus também não quis dizer que as crianças estão salvas pelo simples fato de serem crianças. O que Jesus quis dizer é que as crianças vêm a Ele em total confiança. Elas creem e elas confiam. Elas se entregam e elas descansam. E Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que se acham dignos, mas é um presente aos que são tais como as crianças. Isto é, humildes e dependentes. Então é para todo aquele que o confessa como seu Senhor e Salvador. Porque é isso que a Bíblia nos diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto também é para você que é adulto, não somente para as crianças. E para não deixar dúvidas, eu quero lhe dizer que a atitude de Jesus em favor das crianças foi uma atitude abençoadora. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas Ele toma as crianças em seus braços. Ele impõe sobre elas as suas mãos e as abençoa. Jesus via as crianças como filhas da sua promessa, como heranças de Deus, como alvos de seu amor e como exemplo para todos aqueles que desejam entrar no seu reino. Jesus, nesse texto, mostrou indignação com a atitude de preconceito daqueles discípulos, mas Ele acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. E Ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino de Deus. Que palavra o Senhor Jesus nos mostra nesse texto do Evangelho de Marcos. Para todos que aqui estão ouvindo, para todos que estão nos acompanhando, que esta palavra também seja para você nesta manhã. Nós vamos continuar ouvindo mais uma mensagem cantada. O Grupo Prisminha diz: eu confio em Ti. Eu confio em
Assim como estas crianças cantaram, você também confia em Jesus? O meu apelo é que você confie a sua vida plenamente a Jesus. O nosso abraço àqueles que nos acompanham, e é tão bom nós vermos que longe de Beltrão, lá na Itália, há pessoas que nos acompanham. Nosso fraternal abraço a você que está aí nos acompanhando, lá do velho continente da Itália. Um grande abraço a você também e aos demais que têm nos acompanhado a cada domingo. Nós queremos dizer a você que está nos acompanhando que nós estamos à sua disposição como pastor. Nós colocamos sempre à disposição o nosso WhatsApp, número 44 988518355. Se houver alguma dúvida, alguma dificuldade de compreensão da palavra de Deus, faça contato conosco, teremos imenso prazer em atendê-lo. Também nós convidamos você para estar conosco na Igreja Batista Central de Francisco Beltrão, na Rua Sergipe, número 1152, logo agora às 9h45, a nossa Escola Bíblica Dominical, às 19 horas o nosso culto de adoração a Deus. Você é cordialmente convidado a nos acompanhar. E nesta manhã, em especial, nós queremos então enviar mais uma vez um abraço às crianças, aos pais, às famílias que nos acompanham. E nesta manhã, mais uma vez, então, nós estamos dizendo a você que Deus possa estar abençoando a sua vida, cuidando das suas necessidades. Despede-se de você, querido ouvinte, o pastor Alcir Santos de Araújo, que lhe deseja uma nova semana repleta de bênçãos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.